Fala galera, aqui é o Drake, e se um estranho surgisse na sua casa dizendo ser uma versão sua do futuro, o que você faria? Esse garoto não imagina o que vai encontrar na floresta após a sua mãe sair para um encontro. Começamos no ano de 2050, onde um caça que tinha sido roubado por um militar voa no espaço sideral, enquanto uma voz feminina tenta fazer o cara parar com aquilo e retornar. No entanto, o piloto se recusa a fazer aquilo, acionando um dispositivo que faz abrir um buraco de minhoca por onde ele poderia viajar no tempo. Vendo isso, a aeronave que perseguia ele abre fogo, acertando o militar pouco antes dele entrar no portal e ele se fechara. Assim passamos para o ano de 2022, onde o jovem Adam está correndo pelos corredores da escola, fugindo de dois valentões, o Chuck e o Ray. Ele só para quando derruba os livros de uma garota e tenta dar em cima dela, mas a moça dispensa o menino porque ele é muito pequeno. Logo, o Adam chega até uma escada, onde é alcançado pelos bullies e recebe um soco no rosto, com o Ray falando para ele fazer piadinhas agora. Aí isso não baixa a moral do garoto, e ele solta uma ironia, perguntando se o Ray tinha aprendido a não ser um valentão lendo um livro para valentões iniciantes, e leva um soco no estômago como resposta. Mais tarde, a mãe do Adam, a Ellie, chega na escola para buscar o filho, ficando muito bolada com o diretor, porque ele tinha suspendido o moleque, sendo que foi o garoto quem apoiou dos valentões. Já a caminho de casa, a mulher cobra o Adam por conhecer o filho e saber que ele provocou aquela situação com seu jeito irônico. A Ellie também conta que aquela é a terceira vez que o garoto arrumava confusão no colégio, e ela tinha que sair do trabalho antes da hora, sendo que se continuasse assim, a mulher terminaria perdendo o emprego. Nessa conversa, a Ellie fala que não conseguia entender o porquê do Adam viver se metendo em confusão, e o menino responde, dizendo que o pai sim o entendia. À noite, a Ellie chama o filho para jantar, enquanto ela se arrumava para um encontro com um tal de Derek, mas a mulher não sabia muito bem como deveria se comportar naquela ocasião, por fazer pouco mais de um ano que o pai do Adam havia falecido. Então ela tenta conversar com o filho, querendo saber como o garoto se sentia em relação a isso, mas o Adam a dispensa, pois os dois não tinham o melhor dos relacionamentos desde que o jovem perdeu seu pai. Aí a Ellie recebe uma mensagem no celular, se encaminhando para a porta, e o Adam pede para ela esperar, fechando o vestido da mãe que estava aberto, e se despedindo dela. Então a mulher avisa para o filho fechar a casa inteira, e não jogar videogame por conta dele ter sido suspenso no colégio, mas assim que ela sai, o garoto vai depressa jogar um pouco. E ela achou mesmo que ele não ia jogar só por conta dela ter falado? Aqui a Ellie foi inocente demais, né? Ela devia ter escondido o videogame se realmente queria que o filho não jogasse, ou pelo menos levado o cabo de energia na bolsa. Mas continuando, depois de um tempo no videogame, a luz simplesmente cai, e o cachorro da família, o Hawking, começa a latir indo para o quintal de trás. Por isso, Adam pega uma lanterna e um taco de beisebol, e vai atrás do cachorro, vendo que ele entrou na floresta que fica atrás da sua casa. Desse jeito, Adam termina chegando até uma clareira, onde ele fica maravilhado ao ver uma chuva de algo brilhante caindo do céu. No entanto, o menino não tem muito tempo para admirar a paisagem, pois logo um barulho deixa o garoto escamado, e ele retorna para casa junto com Hawking. Já no quintal, o Adam dá uma baforada na sua bombinha de ar, quando o cachorro corre para o velho barraco de madeira que o pai do menino mantinha fechado. Sem demora, o Adam vai atrás dele, tomando um susto ao encontrar um cara com roupas de piloto sangrando ali dentro, com o Hawking deitado confortavelmente no seu colo. Esse cara é o piloto que vimos antes, que quer saber onde está a mãe do Adam, e o menino responde que ela estava em um encontro. A seguir ele questiona com quem ela tinha saído, e o Adam responde que era com um cara chamado Derek, fazendo o militar perguntar se esse tal de Derek era um cara que tinha um cavanhaque, e o Adam responde que sim. Por isso o piloto fica pensativo, pois deveria ter voltado até o ano de 2018, e não o de 2022. Então ele fala que vai entrar na casa e pegar algumas coisas antes de prosseguir com a sua missão, indo na cozinha pegar uma maçã para comer, fechando a porta da geladeira com um chute, porque de alguma forma ele sabia que ela era problemática, e não fechava direito. Isso tudo Adam vê e guarda para depois, olhando nas coisas que o militar havia trazido, e achando um bastão que parecia um sabre de luz dos Jedi de Star Wars, questionando o piloto sobre o que era aquilo, mas ele não responde, e apenas manda o menino parar de mexer nas suas coisas. Em seguida o militar vai até o banheiro tratar do seu ferimento, enquanto o Adam o enche de perguntas, e o homem dá vários foras no garoto, porque o moleque era muito intrometido, e nisso o cara chama o menino pelo nome. Aí o Adam registra aquilo, questionando como o cara sabia o seu nome, e o militar mostra não só saber o nome dele, como o nome do canino também, contando conhecer a data de nascimento do Adam, e sobre quem eram seus pais. A seguir o piloto revela que era o Adam do futuro, e o garoto acredita nele, pois o cara tinha a mesma cicatriz do jovem embaixo do queixo, e estava usando o relógio do seu falecido pai, o mesmo que o próprio Adam usava, além do fato dele saber sobre a porta da geladeira. Mais tarde, o Adam criança e o Adam adulto voltam até a floresta, e o militar comenta sobre o menino ter aceitado que ele é do futuro rápido demais, e isso era meio perturbadora. Nessa conversa, o piloto também conta sobre estar querendo ir para o ano de 2018 para salvar alguém, mas ele acabou preso ali por conta da sua nave estar avariada. O cara ainda explica que no futuro, os caças eram configurados para responder a apenas o DNA do piloto, porém como ele estava ferido, a nave não o aceitava nem mesmo para consertá-la. Por isso, o militar precisava da ajuda do jovem Adam, pois como os dois tinham o mesmo DNA, somente ele conseguiria desbloquear o jato. Aí o Adam adulto mostra o controle do caça que estava em um cordão no seu pescoço, e o menino aperta ele, acionando a nave que sai do modo furtivo, e manda uma plataforma para baixo para buscar os dois. Isso deixa o jovem Adam muito impressionado, e ele fica ainda mais maravilhado ao ver como a nave é por dentro, observando a sua versão adulta acionar alguns botões, que fariam o avião se consertar
consertar sozinho. Porém, isso iria levar algum tempo, já que o jato está operando com apenas 50% da sua capacidade. Nisso, o garoto questiona se ele, o Adam adulto, se lembrava daquilo tudo ter acontecido, ou se aquilo era um tipo de multiverso, onde você podia brincar com linhas do tempo alternativas, cada vez que você saltava. Só que o piloto responde que não era nada disso, e que os dois podiam interagir normalmente, mas quando o Adam adulto voltasse para sua linha do tempo, ou tempo fixo, a realidade seria reescrita com base nas suas ações do passado, e a memória de todos seria refeita, apagando aquela lembrança das suas cabeças. Dessa forma, ele não poderia se lembrar daquilo mesmo que já tivesse acontecido antes. Então, o cara diz que independente do que faça, o futuro do rapaz iria ser trágico de qualquer jeito, deixando o jovem Adam apavorado, mas o piloto fala que aquilo era só uma brincadeira. Depois, os dois voltam para o barraco de madeira, onde o piloto se deita um pouco querendo descansar para se curar do ferimento, enquanto a nave se consertava sozinha. Aí ele e o jovem Adam comentam sobre aquela situação toda ser uma loucura, e depois o militar dispensa o garoto, olhando para a foto de uma mulher cheia de saudades. Dentro de casa, o menino vê a sua mãe chegar do encontro, perguntando se ela iria sair com o Derek de novo. Nessa hora, os dois ouvem uma batida na porta. É o Derek falando como a Ellie se esqueceu do seu cachecol, e o jovem Adam é bastante idiota com ele, falando do cavanhaque e irritando a mãe. Por isso ela sai para tomar um ar fresco, dando ao Adam adulto a chance de vê-la através de uma janela do barraco de madeira, deixando ele bem emocionado com a visão. No dia seguinte, a Ellie está organizando as contas de casa, quando ela avisa ao filho que iria para o trabalho, falando para ele ligar caso precise dela, e o jovem Adam responde que não precisaria, claramente deixando a mulher chateada. Em seguida, o menino espera ela sair para ir até o Adam adulto, se impressionando ao ver que o cara era bastante forte, e brincando sobre no futuro as pessoas não treinarem perna. Aí o piloto simplesmente ignora a piada, informando que ia na farmácia comprar algo para pôr no seu ferimento, e o jovem Adam sugere que ele pegue algumas roupas do falecido pai. Então o Adam adulto pega um casaco que o homem adorava enquanto estava vivo, vendo que a Ellie ainda não conseguiu se desfazer de nada daquilo, pois estava sofrendo emocionalmente. Dessa forma, ele fala para o moleque que a mulher merecia ser tratada melhor, e que ele sentiu o estômago embrulhar toda vez que lembrava a forma como a tratava. Já na porta da farmácia, o Adam adulto pede algum dinheiro para sua versão mais jovem, brincando ao dizer que no futuro eles não usavam dinheiro, e depois faz o garoto esperar do lado de fora da loja. Assim, o jovem Adam logo bate de frente com os valentões, que levam ele até um local deserto para intimidá-lo, por também terem recebido uma detenção. Nisso, o Adam adulto os encontra antes que a sessão de espancamento comece, falando que não estava lá para separar a briga, dando algumas dicas para sua versão mais jovem sobre como se defender. No entanto, mesmo com isso, o garoto acaba apanhando do Ray, e foge dali com os olhos cheios de lágrimas. Irritado com a cena, o Adam adulto se recorda do quanto ele odiava esses valentões, jogando o Ray contra a parede, e ameaçando eles para nunca mais perturbarem o jovem Adam. Em casa, o cara encontra o garoto trancado no barraco de madeira, dizendo para ele que apanhar é importante para o seu crescimento como pessoa, e o menino nunca se tornaria o Adam adulto se não passasse por isso. Mesmo assim, o jovem Adam se recusa a ouvi-lo, mexendo nas coisas do piloto e achando a foto da mulher, mostrando para o cara e perguntando quem era ela. Aí o militar revela que aquela era sua esposa, a Laura, mas ela não estava mais viva, e sai de perto meio cabisbaixo. À noite, ele acaba tomando umas em um bar, onde encontra a Ellie afogando as tristezas num copo de bebida, e compartilhando as tretas que vivia com o filho para o barman do lugar, falando que o menino a odiava. Então, o Adam adulto se intromete na conversa, dizendo que entendia o que ele estava passando, e também que a mulher não deveria fingir ser forte para o seu filho, porque isso o fazia acreditar que ela não estava sofrendo pela perda do marido. A Ellie devia compartilhar sua dor com o moleque, para eles passarem por isso juntos. E antes de sair do bar, o piloto diz para ela que o Adam jovem não a odeia, ele a ama mais do que imagina. Isso liga um sinal na Ellie, e ela sai do bar atrás do piloto, mas ele já tinha desaparecido. Pela manhã, as pessoas que estavam caçando o Adam adulto chegam até aquela época, vasculhando tudo atrás do cara. Em paralelo, ele está comendo com a sua versão mais jovem, contando que nos registros oficiais, a Laura tinha saltado para o ano de 2018 e não tinha conseguido voltar, tendo sido finalizada no processo. Porém, aquilo lhe pareceu muito estranho, já que a Laura era uma especialista em viagens no tempo, tendo até escrito um livro sobre o assunto. Então, o Adam adulto revela desconfiar de uma mulher chamada Maya Sorian, uma ex-companheira de seu pai que se apossou das invenções dele após a sua morte, acumulando muita riqueza, controlando o tempo. Então, é aí que ele revela que seu pai foi o criador da viagem no tempo. Porém, o cara não criou aquilo propositalmente, e sim sem querer, enquanto trabalhava no projeto Adam. Nessa hora, o militar percebe algo estranho ocorrendo do lado de fora, e fala para o jovem Adam se preparar para correr. Em seguida, ele joga uma granada em direção à porta. É aí que os soldados futuristas se tornam visíveis, sendo explodidos pela granada antes de entrarem na casa. Nisso, mais deles surgem no quintal de trás, e o Adam adulto luta contra eles, sacando a arma que o jovem Adam achou que era um sabre de luz, e ativando o objeto, mostrando que ele realmente é uma espécie de sabre de luz. Assim, o piloto deita vários inimigos até que a Maya surge voando em uma nave, falando sobre ele parar com aquela paranoia de que ela tinha finalizado a Laura. Por isso, o militar tinha que se render e voltar para o seu tempo, sem criar mais problemas. Então, o Christos, o chefe de segurança da Maya e um ex-companheiro de marinha do Adam adulto, surge com o rosto cheio de cicatrizes, cortesia do piloto viajante do tempo. E aí o Adam adulto se rende mediante aquilo, e o Christos aproveita disso para surrá-lo. Nesse momento, no entanto, a nave onde estava a Maya sofre uma explosão, e o Adam adulto
vê a Laura correndo entre as árvores em direção a eles. Nisso, Adam recupera o sabre de luz, usando-o para criar uma onda de choque que atira o Chrystus longe, fazendo o cara tirar um cochilo. A seguir, a Laura começa a correr em direção ao Adam adulto, e ele fica crente que ela iria lhe dar um abraço de boas-vindas, mas a mulher começa a lutar com o soldado atrás dele. E então o piloto usa o sabre de luz para ajudá-la, dando um golpe e finalizando o soldado do futuro, fazendo ele se desintegrar no ar. O jovem Adam fica impressionado com aquilo, querendo saber o porquê disso acontecer, e a sua versão adulta responde que falecer fora do seu tempo fixo era complicado, por isso aquilo acontecia. Assim o piloto e a Laura finalizam mais alguns soldados, transformando todos eles naquele vapor que sumia no ar. E vendo isso aí eu me pergunto o porquê daquela armadura tecnológica que cobriu o corpo dos soldados, pois o Adam adulto dá vários socos nos capangas da Maya com as mãos limpas, e não sente nenhuma dor, derrubando os soldados facilmente. As armaduras também não protegem nada, porque tanto o sabre de luz quanto as armas da Laura são capazes de atravessá-las, então a proteção não serve de nada, apenas serve para deixar eles com um visual futurista. Mas enfim, né, depois disso tudo, eles fogem dali com o jovem Adam, entrando em um carro onde são seguidos pela nave da Maya, que atira contra eles. O Adam adulto então fala para o trio sair da estrada, e a Laura entra na floresta enquanto eles são perseguidos por dois soldados emplanadores. Porém, os heróis logo se livram deles, enganando um para que ele bata em um tronco e jogando uma árvore em cima do outro, após o Adam adulto cortá-la com um sabre de luz. Dessa forma, eles despistam os vilões e terminam chegando em uma cabana próxima ao mar, onde a Laura havia se escondido desde 2018, esperando que o Adam a encontrasse, porque ela sabia que ele não descansaria até achá-la. Lá a mulher conta sobre ter viajado ao ano de 2018, porque um dia, mexendo nos registros, ela encontrou um salto estranho enviado para aquela data. Acontece que esse é o ano em que o projeto do pai do Adam entrou em funcionamento, por isso a Maya do futuro voltou ao passado para dar a si mesma algumas dicas de investimento e ganhar o controle da invenção do pai deles. Com isso, ela já teria alterado o futuro uma vez, mas ninguém se lembrava disso por conta das suas memórias terem sido reescritas. Então a Laura e o Adam adulto resolvem tirar um atraso de 4 anos, dando aquela relaxada, e o jovem Adam resolve sair dali e deixar eles a sós. Mais tarde, a Laura fala como queria que o marido voltasse para o ano de 2018 e impedisse que a viagem no tempo fosse inventada, mas ele se recusa a fazer isso, já que assim eles dois não se conheceriam. Ele até sugere levar ela junto, mas a mulher conta sobre o jato só aceitar o DNA dele, impedindo que qualquer outra pessoa voe junto. Aí o sistema de segurança começa a disparar, alertando o trio de que eles tinham sido encontrados, e a Laura manda os dois Adams irem embora, prometendo ao marido que o destino se encarregaria de juntar eles de novo. Em seguida, a Laura pega algumas armas escondidas e um fundo falso da cabana, e espera o carro do Chrystus aparecer na borda da floresta, acionando um detonador e causando uma explosão. Assim, um tiroteio começa, onde descobrimos que foi o Chrystus, a mano da Maya, quem tinha causado a explosão da nave da Laura. Depois, a mulher fica encurralada ao ver o jato da vilã surgir por trás dela, questionando onde estava o seu marido. Nesse instante, a nave do Adam adulto levanta voo em meio às árvores, pois o cara tinha convencido a sua versão mais jovem a acionar o jato para ele e viajar para 2018 até o seu falecido pai. Nisso, a Maya finaliza a Laura e começa a persegui-los, falando sobre a nave do Adam estar avariada de forma que ele só tinha mais um salto. E o piloto olha para o jovem Adam, questionando se o garoto ainda queria fazer aquilo, pois se eles falharem, nenhum dos dois voltaria para casa. Aí o jovem Adam dá o seu ok, incentivando o cara a continuar. Por isso, eles vão até os céus e entram em um buraco de minhoca rumo ao ano de 2018. Já em 2018, eles vão até a faculdade, onde o pai dos Adams, o Louis Reed, estava dando aula, e o Adam adulto faz a sua versão mais jovem prometer que não contaria ao pai sobre o seu futuro, para não mexer com a linha de tempo. A seguir, os alunos do cara vão embora, e o professor imediatamente reconhece o Adam adulto como sendo seu filho, mesmo ele estando mais velho, e logo em seguida, o jovem Adam entra ali, correndo para dar um abraço no pai. Então eles explicam como tinham vindo do futuro, e a Maya estava tentando moldar a história para favorecê-la. No entanto, o Louis se recusa a ouvir qualquer coisa que eles têm a dizer, porque não quer mexer com a linha do tempo, frustrando o Adam adulto, que acaba dando um soco na cara dele, recebendo um golpe de volta, além de uma bronca do pai, pois naquela família eles não se agrediam. Porém, ele resolve ouvi-los, indo para um quarto de motel, onde o piloto revela tudo ao pai, e pede para ele parar com seu projeto, e destruir a viagem no tempo. Contudo, o Louis, apesar de ficar chocado ao ouvir os planos da Maya, e o quão má ela se tornou, ele se recusa a ajudar, pois o que o militar estava pedindo era algo impossível. Bolado com isso, o Adam adulto sai para esfriar a cabeça, enquanto o jovem Adam tenta contar para o pai sobre a sua morte, mas o cara fala que ele não deveria lhe contar nada sobre o futuro, depois vai embora. Enquanto isso, a Maya do futuro procura sua versão mais jovem no ano de 2018, e inicialmente a mulher não fica feliz em vê-la, revelando ter um pensamento muito parecido com o do Louis, de que não se deveria brincar com o tempo. Ela até fala que, seguindo as dicas da sua versão do futuro, a Maya investiu em empresas que estavam causando danos ao meio ambiente. No entanto, a Maya mais velha fala sobre elas duas só saberem viver de trabalho e serem muito solitárias, falando que aquela empresa é sua família e o seu legado. Desse jeito, todos seus sacrifícios e momentos de solidão iriam ser em vão, pois o plano dos Adams é impedir a viagem no tempo de ser inventada, e com isso ela consegue convencer a sua versão mais nova a colaborar. De volta ao motel, o jovem Adam diz ao Adam adulto que entendia a raiva que ele sentia do pai, lembrando sobre como o cara era bom pra eles ao chegar cansado do trabalho e ir jogar beisebol com o filho, de forma
forma que a sua versão adulta havia se esquecido disso, descontando no cara sua frustração por conta ele ter falecido, e isso faz o piloto felicitar a sua versão mais jovem por sua inteligência. No dia seguinte, os dois Adams vão até a fábrica da Maya, onde eram realizados os experimentos do pai, pois tinham decidido explodir tudo eles mesmos, já que não contavam com a ajuda do Lewis. Então, o Adam adulto entrega para o jovem Adam alguns dispositivos futuristas que davam a ele controle sobre um drone, enquanto ele ruma para a entrada do prédio. Porém, o cara percebe que estava tudo muito calmo por ali, concluindo que a Maya deveria ter avisado sua versão do passado que eles estariam indo. Sem demora, alguns soldados futuristas surgem, cercando o piloto, e o jovem Adam entra em ação, usando o drone para criar uma distração e ajudar o cara, dando tempo dele sacar o sabre de luz e finalizar os soldados. Em paralelo, o Lewis está conversando com a Ellie, e a mulher fala sobre ele precisar estar mais presente na vida do filho, pois o homem realmente se dedicava à família quando estava com eles, mas quando se tratava de trabalho, os dois pareciam ficar em segundo plano, e o Lewis fica pensativo sobre isso. De volta aos Adams, o piloto detona todos os soldados inimigos, quando um carro tenta atropelá-lo, mas o Lewis surge e se choca contra ele, impedindo o veículo de transformar o filho em purê de batatas. Aí o cara conta que estava ali para ajudar o militar, porque sem ele, aquilo nunca daria certo. Então, o Lewis conta sobre não adiantar de nada simplesmente destruir o acelerador de partículas como o filho estava planejando, pois a Maya poderia reconstruir ele sem nenhum problema. O que os caras realmente deveriam destruir era um disco rígido contendo a equação que tornava a viagem no tempo realidade. Por isso, eles pegam um elevador e descem até o subsolo, onde está o tal disco rígido. Assim, os dois chegam em uma câmera imensa, enquanto o jovem Adam fica do lado de fora vigiando. Só que ele não esperava que a nave da Maya, do futuro, estivesse camuflada bem atrás dele. Então o garoto é pego pelos vilões. Já no subsolo, o Lewis acessa o disco rígido e se prepara para pegá-lo. Mas antes ele avisa o Adam adulto que aquilo poderia ter duas consequências. A primeira é simplesmente desativar todo o sistema. E a segunda é causar uma explosão, que varreria tudo num raio de 160 km. Isso deixa os dois apreensivos. E o cientista resolve fazer aquilo rapidamente, como se tivesse arrancado um curativo de uma ferida. E por sorte nada acontece. Nesse momento, as duas Maias entram pela porta, apontando uma arma para os caras e mostrando que vários soldados tinham cercado eles. Aí as mulheres pedem para o Adam adulto entregar o disco rígido, lembrando que a Maya tinha gasto centenas de milhões de dólares financiando aquela pesquisa, de forma que aquilo tudo era propriedade dela. Contudo, o piloto se recusa a entregar o dispositivo, e a Maya do futuro apela, mostrando que tinha feito o jovem Adam de refém. Nisso, o Adam adulto, o Lewis e a Maya mais jovem ficam ultrajados, falando como a mulher tinha passado dos limites ao usar uma criança para atingir os seus objetivos. Porém, ela não liga, ameaçando finalizar o garoto, destruindo a sua versão adulta no processo. Nessa hora, o jovem Adam aproveita a distração da mulher para empurrar a sua mão, e ela sem querer dispara no vidro que cobriu o reator. E é um absurdo uma bala de uma pistola atravessar isso, né? No mínimo, o vidro tinha que ser blindado. Mas vamos relevar porque é uma arma do futuro. Vai saber que tipo de munição estava ali dentro. Mas enfim, isso ativa o alerta do sistema, e tudo de metal é puxado para o reator, inclusive os soldados futuristas por conta da sua armadura. Nessa brincadeira, um deles termina se agarrando ao jovem Adam, puxando ele junto consigo. E então, enquanto o Lewis tenta acessar os sistemas querendo interromper aquilo, o Adam adulto começa uma luta de sabres de luz contra o Christus, tomando um golpe e perdendo a sua arma. Assim ele fica vulnerável, mas consegue desviar de um golpe vindo do inimigo e roubar dele as suas armas. Só que o piloto resolve se exibir com aquilo, e um pedaço de metal bate em sua mão, fazendo as armas saírem voando dali. Nesse meio tempo, o jovem Adam consegue se libertar, lançando na cara do soldado que o segurava uma das suas luvas metálicas, que servia para controlar o drone. Depois usa o outro para escorregar até o chão. Em seguida ele pega o sabre de luz da sua versão mais velha e aciona o dispositivo, usando ele para dar um salto e pousar como se fosse um super-herói. Isso deixa o garoto confiante demais, e ele desafia o Christus, mas recebe uma porrada e cai no chão. E esse garoto aí tá vendo muita televisão para achar que podia enfrentar um militar com o triplo de idade dele, e experiência também. Vendo isso, o Adam adulto corre para continuar a sua luta, apanhando pro Christus até que ele vê uma porta prestes a se romper, e joga o cara para o alto, fazendo o maluco ser atingido por um pedaço de metal, e atirado dentro do reator. Nisso um aviso de explosão iminente começa a soar, e a Maya do futuro encurrala os dois Adams e o Lewis, apontando uma arma para a cientista, e acionando o gatilho. É aí que a bala é puxada pelo campo gravitacional do reator, porque o projétil tinha um núcleo feito de metal, e acerta a Maya mais jovem, levando as duas vilãs de arrasta para cima. Dessa forma, os dois Adams e o pai fogem dali antes que o lugar seja lacrado pelo sistema de segurança. Mais tarde, o trio chega em uma casa encontrando ela vazia, pois a Ellie tinha levado o Adam de 2018 para o clube de ciências. E o Lewis conta que achou que os dois Adams ali fossem desaparecer após eles eliminarem a viagem no tempo. Contudo, o Adam adulto fala que a realidade devia levar um tempo para se ajustar, e o Lewis termina se declarando para os filhos e pedindo desculpas por não ser tão presente, dando um abraço nos dois Adams, revelando saber que em algum momento ele bateria as botas. Por isso o cientista não deixa os filhos falarem nada sobre o assunto, pois não queria mexer mais com a linha do tempo, e sugere a eles se despedirem jogando beisebol no quintal. Desse jeito, os três vão para fora de casa, querendo se divertir um pouco juntos.
Quando o Adam adulto fala que a vida dele inteira tentou fugir de quem ele era, mas o jovem Adam era a sua melhor versão. A seguir, o piloto fala que sabia que a memória dele seria apagada, mas fala que se algum resquício daquele momento ainda estivesse na mente do jovem Adam, era para o garoto dar um abraço bem apertado na mãe por ele. Daí eles vão jogar beisebol, e quando o Louis se abaixa para recolher a bola, os dois Adams somem. Então nós vemos novamente a Ellie organizando as contas de casa, e o jovem Adam sendo grosso com ela e indo embora. Mas por alguma razão o menino para, volta e dá um abraço nela, ouvindo um "eu te amo" da mulher, e respondendo que a amava também. Já em 2050, o Adam adulto está assistindo a uma palestra, quando a Laura surge e senta do lado dele, mas a mulher percebe que estava no lugar errado, e ele fala que ela não estava mais porque o Adam achou ela. Em seguida o cara se oferece para levá-la ao lugar certo, e encerramos com os dois saindo dali, batendo um papinho animado. Fala galera, o que você faria se pudesse voltar no tempo? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.